Depois desta refutação feita pelo bispo Pedro Rui, convido já a contraparte islâmica para fazer a contra-refutação. Alguma vez me viram com papel? Hoje eu trouxe papel. Já começaram a... اوكي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Muçulmanos, takbir! Trouxeram alguma prova aqui de que o cristianismo é a religião de Deus? O nosso tópico aqui é qual é a religião de Deus entre o Islã e o cristianismo. Eles provaram-nos com o Corão que o Islã é que é a religião de Allah. Debate existe aqui? Não existe. Provaram que o Islã é a religião de Deus. O que eles fizeram foi apenas gastarem minutos, tentarem falar isto, mas aquilo. Mas vou voltar para o irmão Iraquiza. Irmão Iraquiza citou o Pedro, Mateus 16, versículo 18, onde ele diz assim: eu já não vou pedir a ninguém para ler para mim, porque eu vou ler sozinho. Sim, ele falou-nos aqui de Mateus 16, versículo 18. Diz o seguinte, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, irmão Iraquiza não explicou bem e eu vou explicar. Quem está a falar aqui é Jesus. Jesus está a dizer a Pedro que tu serás o responsável da igreja. Nesse caso, o ministro da minha missão. Eu estou a sair, tu serás o responsável. Neste caso, vais poder guiar as pessoas para o caminho meu. Mas ele teve vergonha de baixar mais um pouco neste versículo. Escuta o que é que disse nesse versículo. Versículo 23. O mesmo Mateus 16, versículo 23. Jesus disse assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O mesmo Pedro, Jesus diz que será o responsável da igreja, mas vira meia volta e diz: tu és Satanás. Esse Jesus está bom? Não está bom. Por isso que ele disse que o Jesus da Bíblia e do Corão é diferente, porque os muçulmanos respeitam a Jesus. A Bíblia não respeita a Jesus, porque traz-nos uma figura aqui de Jesus que se contradiz. Um Jesus que diz: tu és o responsável da igreja, e depois diz: tu és Satanás. E na verdade, Pedro não se comportou bem. Lucas 22, versículo 31 a 34. Lucas 22, versículo 31 a 34, para provarmos que de facto este Pedro não teve uma boa conduta. 31 diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, este Simão é Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão. Pedro disse, prometeu Pedro a Jesus: eu estou pronto a ir contigo até a prisão. Jesus disse o quê? E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 34 diz: mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro negou, ou seja, Jesus
disse a Pedro que você vai me negar. Agora veja Lucas 22, versículo 54 a 62. 54 a 62 diz: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se escondido fogo, ou seja, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. 58. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. 59. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Hoje me negarás 3 vezes. Respeitados irmãos, estou a correr, que é para ver se podemos ganhar o tempo. Vejam, o mesmo Pedro que os irmãos aqui estão a afirmar que foi deixado a responsabilidade da igreja, é o mesmo Pedro que começou com mentira. Prometeu e não cumpriu. E no momento em que Jesus precisava dele, fugiu. Jesus chamou a Pedro de Satanás. Jesus, se esses estão a seguir a igreja de Pedro, estão a seguir a igreja de quem? Não estou para confusão. Portanto, irmão Iraquiza tem que ver bem quem foi Pedro, senão vocês vão ser levados mesmo para o inferno. Respeitados irmãos, vocês acreditam que o Corão é a palavra de Allah? Porque eu vi que o pastor Bispo Rui, ou seja, Rui Pedro, confundiu bastante, não é? Atrapalhou-se bastante. E eu vou ler aqui o Surat 26, Surat Shu'ara, no seu capítulo 26, versículo 192 a 195, para podermos fazer perceber a eles que quem fala dentro do Corão não é o profeta Muhammad, porque enfatizou bastante aqui o irmão Pedro dizendo que Muhammad disse: a religião islâmica é minha. Não, quem está a falar no Corão, muçulmanos, quem está a falar no Corão é Muhammad ou é Allah? É Allah. Então vamos lá, Corão 26, versículo 120, Corão 26, versículo 192 a 195. 192 diz assim: certamente este Alcorão é uma revelação do Senhor do Universo. Com ele desceu o Espírito fiel para o teu coração, ó Muhammad, para que sejas um dos administradores e elucidativa língua árabe. Corão é livro de quem? As palavras que estão dentro do Corão são palavras de quem? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah 3, versículo 85. Meu celular está a fazer confusão. Mas Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Corão, Surah Al-Imran, versículo 85, diz o seguinte. 85 diz assim: e quem quer que almeje impingir, ou seja, seguir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceite, e no outro mundo essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Quem está a falar é Allah. E a nossa pergunta aqui é: qual é a religião de Allah? Islã ou cristianismo? O Corão respondeu dizendo que quem seguir outra religião, esta religião não lhe levará à salvação, a menos que siga o Islã. Quem está a falar é Allah. Mostraram aqui versículo, Deus a dizer que a religião deles é o cristianismo? Não, ofenderam. E é por isso que nós trouxemos este debate, temos estado a fazer esses debates, respeitados irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos, nós temos visto muitos folhetos a falarem mal do Islã, e temos visto muitas publicações na internet a falarem mal do Islã, razão pela qual que a gente diz: nós queremos a vocês frente a frente, que é para poderem nos provar onde é que o Islã está errado. Respeitados irmãos, não preciso de dizer mais nada. Corão já provou, já provamos que as palavras que estão dentro do Corão são de Allah, são de Deus, e provamos que o Islã é a religião de Allah. Conforme o próprio Iraquiza diz: Inna dina inda Allah
Al-Islam. Na verdade, perante Allah, a religião é o quê? É o Islam. E o meu companheiro aqui, Sheikh Abu Bakr Apadro, o que disse? Sheikh Abu Bakr aqui disse que Islam, um dos significados é fazer as vontades de Deus. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Celular. Enquanto fazem takbir, tragam água aqui, pá. Estamos a ensinar aqui, nós queremos ensinar aqui, né? Mateus 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o Sheikh Abu Bakr aqui deu o significado de Islã. Quer dizer o quê? Entregar-se a Deus. E a Bíblia diz o quê? Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no paraíso, mas sim aquele que faz as vontades de Deus. Muçulmanos e cristãos, qual é a religião que se identifica com as vontades de Deus? É o Islã. Eles se identificam-se com as vontades de Cristo, porque eles são cristãos. Cristão é nome de pessoa, Islã não. Islã significa submissão. Eles roubaram o nome de Jesus e fundaram a sua igreja. Enquanto que o Islã provém de próprio quem? Provém de próprio Allah. Cristãos, nós esperávamos aqui ouvir qual é a religião de Deus. Cristianismo é religião de Deus. Se é religião de Deus, onde é que Deus diz, dentro da vossa Bíblia, onde é que Deus diz que cristianismo é a minha religião? Irmãos, escutaram-me, faltam 5 minutos, mas eu posso deixar esses 5 minutos de bacela. Aliás, falaram-nos aqui de que o primeiro muçulmano foi Muhammad, citando-nos alguns versículos. Neste caso, o Suratul An'am, versículo 14, diz que Muhammad foi o primeiro muçulmano. Deixa fazer-vos perceber, quando Muhammad disse, eu sou o primeiro muçulmano, referia-se ao seu ummah naquela sua era, porque a religião de Allah já estava desfeita. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o primeiro a difundir a mensagem de Allah dentre o seu povo, porque todos já estavam o quê? Todos já estavam perdidos. Por isso que aqui disse que eu sou o primeiro muçulmano. Não é o primeiro muçulmano do mundo, não, está a confundir. Estão a confundir. Não é o primeiro muçulmano desde o primeiro homem, não. Primeiro muçulmano para o seu tempo. Ele é o primeiro muçulmano. Quem foi o primeiro presidente da Frelimo? Quem foi o primeiro presidente de Moçambique? Não é? Moçambique independente. Não foi... quem foi? Samora Machel, né? É isso, né? Faltam 5 minutos. Ok, vou vos provar aqui que, aliás, os pastores foram muito bons. O pastor Bispo Rui Pedro disse aqui que citou um versículo do Corão 3, Suratul Imran 52, onde Jesus disse que era muçulmano. Querem mais o quê? Mais alguma coisa? Precisam de mais alguma coisa aqui? Não precisamos aqui de mais nada. Nós já provamos com A mais B que a religião de Allah é o Islã. Eles perderam 20 minutos primeiros e depois perderam os 15 minutos, não nos trouxeram. Só viraram, ou seja, inclinaram-se mais no ataque ao Corão, citando versículos que eles não percebem e não trouxeram-nos aqui aquilo que é o tema. Porque Muhammad, Allah que está a falar no Corão não é o Deus. Esse não é o nosso tópico. Se você quer esse tópico, traz. Será que Allah do Corão é o mesmo Deus? Nós vamos te mostrar. Você lembra-se que Mateus 26, versículo 47, Jesus Cristo gritou como Eli, lama sabachthani. E você diz Deus. Você fala Eli, ou Eloha, ou Ilahi. Ouve lá, pá. Ouve lá.